Por acaso também gostava de conhecer o Camões. Era? Sim. Está bem, eu também. Epá, sim. Não E o que é gostavas? que dizias? Pá, boa prova de natação. Salvaste aquele livro, muito bem. Que é verdade. Pá, porque o que ele fez é impressionante ou não? É um homem que viajou pelo mundo, andou a combater, escreveu um livro, salvou-se Não me do inspiro barco. também, mas pronto, tudo bem. Mas tu te travou, é? Tu te travou? Não, Voltámos Luís outra Camões vez. não era. de facto. Mais. Mas é, se calhar é avô do Camões que está aqui nos. Há um Camões, temos aqui. Há aqui uma questão, está aqui, o Eric Artur que diz: Fernando Pessoa gostava, se bem que eu acho que não aguentava muito tempo. Também gostava. Que Sabes que à eu ouvi velocidade que ele dizer- fazia festas. Ouvi dizer que ele morreu virgem. Tan, 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 tum, tum. Essa vai ser a primeira Ouvi dizer, pergunta que eu vamos ouvi fazer dizer. ao nosso convidado. Olha, se calhar. Ok, Se calhar, vamos fazer assim. se calhar ele Eu sabe. devolvo-te isto Ricardo e Raimundo. apresento já o nosso primeiro convidado melhor. de hoje, que acaba de lançar um livro a esclarecer alguns dos episódios mais emblemáticos, ou só da cabeça de Rita, da história de Portugal. É o Ricardo Raimundo. Vamos falar com Olá, ele. vamos lá falar com ele. Sim. Olá, Ricardo, tudo bem? Então, ok. Às vezes damos beijinhos. Bem-vindo, outras Ricardo. vezes- Tudo bem? Bem-vindo. Então, ora bem, O temos Fernando esta... Pessoa era ou não era? Bom, assim, abrimos a Boa pé juntos. pergunta, mas qual deles? É que eles são, pelo menos, São vários, têm- não é? São vários, São não é? vários. Mas ouvi dizer, quer dizer, não era nenhuma trend, não é? Que estava no Twitter que ele era virgem, mas eu ouvi dizer que estudos indicam que ele possivelmente nunca teve uma relação sexual com... É possível, ele passava se calhar a vida a tentar saber qual deles é que ele era. Exato. Portanto, E muito sozinho. Era muito complicado, Mas porque é ela fazia uma provável. pergunta de género: o que é que tu gostas num restaurante? Não é? Num date. Exatamente, E e ele tem que perguntar, Depende, não é? Depende. tem que Bom. encontrar um consenso entre os três. Mas há muitas histórias que tu pretendeste e contaste melhor, não é? Porque há muitas histórias mal contadas, verdade ou mentira? É verdade, há uma série de histórias que são umas mal contadas, outras foram manipuladas de forma a que se acreditasse naquilo que se queria fazer, querer na altura. E por isso é que se chega a este livro, porque há uma série de figuras que foram manipuladas, não é? Para acreditarmos em determinadas coisas que não são verdade. Já agora deixa-me só dizer uma Diz. coisa. Em relação àquelas figuras que vocês puseram, Sim. meu Deus, tipo, aquilo, ninguém queria encontrar aquelas pessoas. É que Agora, elas são tão achas? feinhas. Ainda bem que não eu já sabes, posso eu não- dizer isto, senão Agora corro podes mesmo, dizer que eles eram feios? senão posso correr o risco lá do outro senhor que diz que não gosta dos transmontanos e tal. O José Cid. Pois, destes eu posso dizer que eles Agora são podes dizer mal, são sim. todos feios. Olhar para o Dom João II, Só não Não, pode- que era o príncipe perfeito, olhar para não a é? Rainha Mas Santa Isabel e por que afinal... será? E eu acho que ela é perfeito pela forma como limpou o sebo a uma série de figuras, ao cunhado, ao primo, portanto, e pela política que ele seguiu, é mais nesse sentido que ele é considerado o príncipe perfeito por ser uma figura a Era nível séria. político, sim, muito Carreou exemplar. perfeitamente dos familiares. Exatamente. Porque nós temos um bocado essa história, esse tipo de relatos e de histórias vão se acumulando. Por exemplo, fala-se muito, e eu não sei se é verdade ou não, e agora aproveitamos, de que Portugal foi fundado porque um indivíduo deu porrada na própria Pois mão. é, e tu falas isso aqui. Isto é verdade ou não é? Esse Exagerado? logo, Que é um- começamos logo mal, não é? Porque é um mito que foi criado anos mais tarde, no fundo para elevar um bocadinho a figura do Afonso Henriques. Espera, isto era para elevar a figura dele? Era porque geralmente há sempre uma espécie de aura em torno dos grandes heróis. E então E ela era meio traidora, não é? Vá. sim, este ato de se dizer que ele bateu na mãe levou a uma consequência. Portanto, que era ele ter partido as pernas e a partir dali, portanto, já não conseguiu combater e foi o final da sua vida. Portanto, arranjou-se esta má ação, portanto, ele bater na mãe, para depois justificar aquilo que lhe aconteceu no fim da vida. Mas esta criação foi feita só 2 séculos depois. Portanto, é uma invenção de dizer que o Afonso Henriques bateu na mãe. Eu tenho uma pergunta muito técnica, que se calhar a resposta é chata, se calhar não é, mas é uma curiosidade genuína que eu tenho, que é: como é que 2 séculos depois se começa a dizer isso e isso fica lei para a história de Portugal? Ou seja, Exato. Quem são não os há, culpados? não há propriamente uma revista de coscovilhices que se publica e Sim, diga exatamente. Afonso Henriques bateu na própria mãe. Tipo, A verdade é que há muito pouca informação escrita dessa época e a grande tendência é logo ir buscar aquilo que é o mais antigo. Portanto, daí se ir buscar essa informação, que é lei, enquanto não aparecer outra coisa que diga afinal não. Ok. que diga afinal que não. E é por aí, por isso é que houve durante muito tempo se acreditou nessa imagem, tal como a questão da Brites de Almeida, que há Pois pouco, é, que há pouco temos estava a de falar falar. sobre ela. meteu ou não meteu Que é- pessoas dentro do forno?
provavelmente andou à pasada aos Mas ela existiu, castelhanos. Brito de Almeida existiu. Existiu, mas não tinha 6 dedos, não tinha 2 metros de altura, nem a pá dela era gigantesca, nem provavelmente meteu os castelhanos no forno. Mas é provável que os tenha combatido, uma vez que sendo ali daquela zona eles tendo fugido, claro está, depois também foi uma forma de dourar um bocadinho a história. Pelo menos um sopapo deu em alguém. Exato. Exatamente, Garantimos à pelo padeira? menos, sim, exatamente, É o pelo menos um sopapo. Quem são, na verdade, os culpados, se é que existem, os culpados desta deturpação dos factos? É uma coisa mais... Foi da corte, da altura, foi o povo que também... Eu, se calhar, vou dar uma resposta um bocadinho politicamente incorreta. Ok, dá. E é logo começar pelos próprios familiares, como alguém há bocado estava a tentar se fazer passar por parente do Fernão Mendes Sou eu. Pinto. Por exemplo. Por exemplo, pegamos num caso da história aqui, por exemplo, que é o caso do Egas Muniz. Sim. Toda a gente, o Egas Muniz morreu entalado na porta. De facto, aquilo que existe de mais antigo, nem sequer falo no Martim Muniz. O responsável por a criação deste mito foi um próprio familiar que decidiu, para conseguir elevar-se um bocadinho, elevar-se socialmente, começou a criar esta história. Ele sacrificou-se, ele meteu-se na porta. E a partir daí ficou, ele entalou-se na porta e tal. Deve ter visto o Game of Thrones. Exato, era o Odor. Era o Hodor da altura. E, portanto, outra imagem é do aio de Dom Afonso Henriques, o Egas Muniz, que, na verdade, também não foi aio do Egas Muniz. Foi criado, lá está, por um tetraneto que criou um texto em que falava que o tetravô tinha sido aio do Afonso Henriques. E, na verdade, não foi. É uma mistura de histórias que sabem bem contar ou que parecem divertidas e com a pessoa... Sim, é um bocadinho de Mesmo sendo mentira. com... Porque é diferente de, por exemplo, milagres ou coisas do género, Sim. como, por exemplo, a senhora que transformou o pão em rosas. Exatamente. Isso é uma história que é mais tipo um milagre e não sei o quê. É completamente diferente de se contarem factos falsos sobre uma pessoa, não é? Exatamente, é completamente diferente. E outra coisa que também que acabo também por falar no livro é, por exemplo, frases. Por exemplo, há expressões que nós conhecemos como tendo sido ditas por cada pessoa. Por exemplo, em relação ao Marquês de Pombal, diz-se: o Marquês de Pombal, depois do terremoto, enterrar os mortos e cuidar dos vivos. Na verdade, a frase nem foi assim, não foi completamente assim e também não foi dita pelo Marquês de Pombal. Na verdade, a frase foi dita pelo primeiro Marquês de Alorna, portanto, quando o Dom José perguntou a este Marquês de Alorna, ele respondeu-lhe, de facto, enterrar os mortos, cuidar os vivos e fechar os portos, por causa da pirataria que a cidade de Lisboa... Essa parte não é desinteressante. Porquê é que ficou a figura do Marquês? Porque estamos a falar do Marquês de Alorna, uma figura que na altura já tinha 60 e poucos anos, portanto já caminhava um bocadinho para a morte, e o Marquês de Pombal depois é que teve aquela importância toda na reconstrução, e portanto acabou por se colar um bocadinho. Portanto, às vezes acabamos por ser as próprias pessoas da época que acabam também por começar lentamente a distorcer. No fundo, aquilo que nós dizemos hoje em dia de aquelas citações que aparecem na internet com uma foto de uma pessoa e depois está entre aspas, é porque foi a pessoa que disse. Não é só desta forma, é desde sempre nós associamos citações falsas às pessoas. É verdade. E tu falas também de uma história que é bem icónica, que é a história do Galo Barcelos, não é? Barcelos, exatamente, que há coisas que foram feitas pela propaganda do Estado Novo que ainda hoje estão presentes, exatamente, não é? sim. Todos nós associamos, e sobretudo os estrangeiros que vêm ao nosso país, têm muita tendência de olhar o Galo de Barcelos como a nossa imagem, não é? E nós temos ali, é preciso tirar, só para saber. Não, pode ficar. E todos nós pensamos que remonta a séculos e séculos. E na verdade não, foi criado pela propaganda do Estado Novo em 1931 e, portanto, é um ícone relativamente recente da nossa... E o Coisa das Caldas? É mais antigo ou é mais novo? Não, esse ainda consegue ser mais antigo. É mais antigo. Então podia ter sido final do século XIX. Por exemplo, exatamente. Não ficava tão bem, se calhar, para a propaganda do Estado Novo, acho que era mais difícil. Exatamente. E Dom Sebastião, isso será sempre aquela lacuna na história, não é? O Dom Sebastião vai dar sempre asa a esse tipo de... Mas é provável que aquilo que há bocado foi dito tenha o seu fundamento, que ele tenha sido apanhado com qualquer coisa na parte... A sério? Sim. Ele tinha mesmo coisas no... Sim, não sei se... Mas dizem que ele tinha assim umas coisas. É verdade. Dizem que ele era homossexual, verdade? É verdade. Há uma história muito engraçada que não faz parte desse livro, mas faz parte de outros que escrevi, que é que portanto, uma vez em Almada, o Dom Sebastião andava a caçar e de repente desaparece.
toda a gente vai à procura de onde é que anda o Dom Sebastião, onde é que anda o Dom Outra vez Sebastião. este gajo, meu. Desapareceu. De repente vão encontrá-lo montado num escravo. E pronto, E aí? literalmente. Percebeu Estou a imaginar que foi que- nesse momento em que eles disseram assim: diz que ele desapareceu. Diz que ele. Diz Vamos que mandar ele o Paulo Cácer aqui E vir. perguntaram-lhe, mas o que é que se passou? E o Dom Sebastião alegou problemas de visão, confundiu o negro com um javali. Portanto, acho que é plausível. Na altura era normal. Ah, Olha, então calha salvei bem. essa história. Calha bem. Eu enganei-me, eu estou em cima deste indivíduo, mas é porque julguei que era um javali. O Exatamente. javali é bom, a carne é muito Claro, boa. é tão Então, bom. Toda a gente sabe. Com arroz. Olha, e como é que tu fizeste a escolha destas histórias? Tem certeza que houve uma pesquisa muito grande, aliás, tens uma biografia gigantesca, que não deve ser fácil, acredito que seja mais fácil sendo historiador, não é? Não, e deve ser. Mas ainda assim, o trabalho de pesquisa Ainda por cima, é nós estamos aqui a louvável. brincar com estas histórias, mas é preciso dar-vos parabéns porque Sim. este é o tipo de livro que, mais do que todos os outros, precisa de muita pesquisa para justificares isto que vocês todos estão a dizer é mentira. Sim, exatamente. Ou seja, Devia ser um precisas suplemento do na dobro da escola, não pesquisa. era? É verdade. Não, foi sobretudo a trazer aqueles temas que são mais, que penso eu que estão mais presentes e mais popularizados. E que são toda a mais gente do acredita, conhecimento, então. exatamente, e que são mais do conhecimento público. Estar a falar, se calhar, de outros acontecimentos que não são tão conhecidos do público, acabava por não ter, se calhar, o objetivo que se pretende. E como estes são mais icónicos da nossa história, acaba por ser mais importante estarem aqui. Olha, Ficamos à Ricardo, espera de um próximo livro em exatamente. que digas que o E tu tens José vários, na Figueiredo já tem uma verdade. Este é o teu sétimo, não é? Quarto. Quarto? Ah, ok. Então, Não, mas são tão bons, parecem sete. Parecem porque a Rita sete. está a dizer. Parecem mesmo 7 livros. Não, mas hão de ser 7, não Hão é? de ser Não, mas sete, exatamente. por acaso tens um que também me suscita interesse, que é Os Maus da História de Portugal, por exemplo, que é o teu anterior. Exatamente. Para se quiserem saber mais sobre episódios da História de Portugal, de forma fidedigna, não é? Aqui o Ricardo Raimundo fez uma bela pesquisa e se calhar, quiçá, um dia mais tarde vão estudar na escola, no secundário. Fechamos só Cara, mesmo a entrevista, temos para aí 10 segundos. Que figura da história de Portugal é que tu gostavas sim. de conhecer? Eu, muito sinceramente, é uma que já aqui foi falada, que era o Dom João II. Dom João II. Mas pelo lado da política dele e da coragem que ele teve para enfrentar alguns tipos de poderes que estavam instalados na sociedade portuguesa. E acho que foi uma figura que soube ler muito bem o seu tempo e soube aproveitar e potencializar as oportunidades que Portugal tinha. E Que é uma começou os coisa que descobrimentos, certo? Não foi com ele exatamente que com uma começaram. política Da maneira que tu arrancaste isso para o caso está sem cara. Ele começou com a história, não é? com uma política muito boa, com a questão do Tratado de Tordesilhas, a divisão do mundo. Acho que Era correto. era uma figura correta. O Marquês de Pombal também era uma era figura perfeito. engraçada também. Pronto. E por aí fora. Seria muito por aí. Obrigado, muito obrigado por teres Obrigado, eu. vindo. E comprem o livro. Se gostam de história e mesmo quem não gosta, se quiserem É giro. desfazer aqueles mitos. Obrigada, Ricardo. Obrigadíssimo. Obrigado.